Bom, gente, primeiro agradecer a presença de todos. Essa aula é uma aula aberta, gratuita, extra do nosso curso online sobre Nietzsche e a moral, que vamos começar agora dia 9 de março, após o Carnaval, né? Um curso todas as quartas-feiras, de 8 às 10 da noite, encontros ao vivo, virtuais, 15 encontros até o meio do ano, onde a gente pretende estudar tanto a genealogia da moral de Nietzsche, como a partir dessa leitura muito específica da genealogia da moral, refletirmos sobre o nosso tempo, né? Então, de alguma forma, o que a gente vai discutir são conceitos estruturais do livro do Nietzsche, da genealogia da moral. Vamos seguir as suas 3 dissertações. Vamos acompanhar todo um raciocínio muito peculiar que ele faz sobre a moral a partir de uma leitura muito específica, utilizando um método genealógico, né? Uma construção de uma história muito diferente da história metafísica, continuista, progressista, mas a partir desses instrumentos teóricos que Nietzsche nos fornecerá através do estudo da obra, pensarmos o nosso próprio tempo, as questões atuais, presentes, né? Nesse sentido, eu até gostaria de começar a falar sobre isso. Não faria muito sentido nesse projeto uma discussão que fosse estritamente teórica, né? No sentido de compreender unicamente o projeto nietzschiano. Sim, vamos dar conta disso em sua medida, né? Numa medida de 15 aulas, mas a ideia é conhecermos não só os conceitos básicos da genealogia da moral, mas também um certo panorama do pensamento nietzschiano e na sua inscrição na história do pensamento ocidental, da filosofia ocidental, mas com um objetivo muito claro, que não é de uma pura erudição teórica, né? A ideia é que, a partir desse alargamento de horizonte, que acredito que a obra nietzschiana nos forneça, a gente possa ter uma dimensão contemporânea dela a partir das nossas discussões sobre o nosso tempo. Senão, nesse sentido, seria muito estranho recorrermos a um autor do século XIX, alemão, europeu, de uma sociedade distinta da nossa, né? E é justamente nesse ponto que eu gostaria de começar a discutir essa aula aberta pelo certo espanto e estranheza de trazermos a discussão da moral em pleno século XXI. Né? Acho que a primeira atitude que devemos adotar é reconhecer isso. É muito estranho que, em pleno século XXI, depois da Revolução Científica, depois da Revolução Industrial, num pouco mais de 2 séculos de capitalismo, tomemos a discussão da moral como uma discussão central. O que é mais curioso é que ela já era estranha à época de Nietzsche, no final do século XIX. Enquanto havia todo um movimento do pensamento ocidental em busca de uma cientificidade do pensamento, em busca de uma objetividade do pensamento, ou seja, o desejo que o pensamento pudesse ser verificável, que ele pudesse ser objetificável, que ele pudesse ser reproduzido.
já era muito estranho à época o recurso à moral, né? Se formos pensar, estamos numa sociedade onde a ideia de sucesso, de projeção, de construção de uma carreira, de realização, orientam toda uma sociedade, né? Onde adquirimos uma confiança e uma valorização da ciência, né? Que nos trouxe progresso, que nos trouxe tecnologia, que permitiu que a vida fosse prolongada, que trouxe conforto para a nossa existência. Nesse sentido, voltar a uma questão que sempre foi considerada muito próxima da religião, se não da religião, de foro íntimo, subjetivo, né? Acho que a primeira questão é a gente reconhecer que há um certo espanto, né? Uma certa estranheza nisso. Poderíamos aqui muito mais, me parece, sermos afeitos a uma discussão de análise de condições históricas de realização, né? Talvez numa leitura, digamos, marxista, de análise de conjuntura, ou mesmo de uma aproximação de uma leitura sociológica, né? De uma construção teórica para entender por que avançamos e como retrocedemos, mas parece que toda a nossa história nos leva a crer que uma discussão em torno do científico, do objetivo, seria mais proveitoso, né? Nesse sentido, é bastante curioso esse movimento e eu não gostaria que ele passasse desapercebido, né? É muito estranho que Nietzsche, no final do século XIX, queira discutir a questão da moral. Se já era estranho nesse momento, imagina a nós, pessoas do século XXI, depararmos com isso. E eu insisto nesse estranhamento, porque me parece que ele é uma boa chave de entrada no pensamento nietzschiano, né? Esse estranhamento ele nasce muito da ideia de que o moralismo ele traz consigo uma abstração indesejada, né? Toda uma discussão da moral ela sempre foi muito alijada de uma dimensão de concretude. Quando nos referimos à moral, a gente sempre está se referindo a uma prescrição divina, de um respeito, por outro lado, de uma natureza humana, ou ainda de um respeito de uma natureza superior ao próprio homem. Junto com isso, digamos, essa carga negativa que a discussão da moral sempre trouxe, que sempre parece ter ameaçado um pensamento objetivo, concreto, né? Já que ele se perde muito nas prescrições, nas orientações do sujeito, parece que ele tem muito a ver com uma dimensão individual, né? De como eu devo me portar. Se não bastasse isso, nós somos a prova do quanto a ciência, o pensamento objetivo, contribuiu para a melhora de nossa sociedade. Nesse sentido, parece que Nietzsche, e pior ainda, nós
ao lermos, ao estudarmos a questão da moral, estaríamos, de alguma forma, negando ou nos opondo a 1,5 século, no mínimo, de avanço. Então, é muito estranho nós nos perguntarmos por que Nietzsche, tendo a possibilidade de falar de noções tão nobres e altas como liberdade, memória, justiça, ou ainda noções muito, digamos, valorizadas pela tradição filosófica, como percepção, conhecimento, estado. Por que se dedicar à moral e a noções que nos parecem, à primeira vista, tão colaterais como ressentimento, culpa, fracasso? Nesse sentido, parece que Nietzsche está reduzindo a força da filosofia. Ao invés de dedicar a temas altos, ele parece se perder, parece preferir sentimentos pequenos humanos. Mas por isso que eu chamo a atenção que é preciso reconhecer esse estranhamento, essa natureza exótica da obra do Nietzsche, verdadeiramente um pensamento contra a corrente. Nietzsche, talvez, apesar dele não gostar disso, mas parece encarar um espírito profundamente socrático de ser aquele indivíduo que denuncia todo um movimento coletivo do seu próprio tempo, né? Ele é um incômodo, ele ocupa esse lugar de denúncia. E isso verdadeiramente se expressa de forma contundente no trabalho dele sobre a moral, né? É justo e é preciso reconhecer que a questão da moral ela se dissipa em toda a obra do Nietzsche, em alguns momentos de forma implícita, em outros momentos de forma explícita. Temos na obra anterior à Genealogia da Moral, Para Além do Bem e do Mal, onde isso é discutido sistematicamente no curso, por algumas vezes vamos recorrer a essa obra, e mesmo na sua obra final, Et Homo, e nos seus trabalhos póstumos de vontade de poder, também encontramos muitos aforismos sobre isso, mas, sem dúvida, a sua obra mais bem acabada, inclusive onde ele queria se constituir no que minimamente ele entende como um sistema. A gente vai ver que em Nietzsche a ideia de sistema ela é extremamente problemática, ela é disruptiva, ela comporta em si já uma crítica, mas no que resta de uma certa linearidade do pensamento do Nietzsche, ela se melhor expressa em Genealogia da Moral. Não à toa, grandes leitores e comentadores de Nietzsche costumam recomendar como uma obra de entrada, né? Porque é onde ela se constrói de uma forma um pouco minimamente linear, né? Mas por que Nietzsche, então, insiste nessa questão? Por que ele se coloca tão contracorrente? Por que ele vai recuperar uma questão já tida por seus contemporâneos no século XX como ultrapassada, literalmente como já não mais relevante como a moral, que tinha sido relegada às religiões e ao foro íntimo? É porque justamente ao trazer a questão da moral, Nietzsche provoca um deslocamento que abre caminho para uma crítica ao sujeito e uma explicitação dos efeitos profundos de uma racionalidade exacerbada. É como se Nietzsche olhasse para o seu tempo e visse
na ciência, na metafísica e na racionalidade, três conceitos que para Nietzsche são intercambiáveis, a máxima violência contra a vida. Então, de uma certa forma, Nietzsche se inscreve em A Genealogia da Moral como um livro de denúncia. Denúncia da sua própria sociedade, denúncia do seu próprio tempo, denúncia da sua própria cultura. E, nesse sentido, esse movimento que Nietzsche faz é que nos interessa. É como justamente esse contraponto, essa estranheza que faz com que nós percebamos a operação da cultura em nosso tempo. Então, para Nietzsche, a moral, longe de ser uma exclusividade religiosa ou ainda de escolhas pessoais, de foro íntimo, a moral nada mais é do que a entrada privilegiada da nossa cultura. De alguma forma, o que Nietzsche faz é, ao estudar a moral, ele é capaz de certa forma, distender o tecido que sustenta a sua cultura e perceber toda a sua trama, todas as suas relações, toda a sua operação e mecanismos. Essa é a vantagem, o privilégio de se ler o nosso tempo, a nossa sociedade e a nossa cultura a partir da moral. E, nesse sentido, todo esse estranhamento, toda essa incômodo que sentimos ao regressarmos à noção de moral se justifica porque justamente Nietzsche, a partir de uma leitura muito original da história humana, Nietzsche vai recorrer a um certo nascimento do pensamento ocidental, e para isso ele vai construir não como um historiador clássico atrás de fatos objetivos que permitam uma interpretação teórica sobre o acontecimento, né? Então, ele não vai fazer uma análise, tipo, o crescimento de uma classe social que impõe uma necessidade de transformação da cultura e do Estado, e por isso, então, por exemplo, nem uma compreensão evolutiva que olhasse, bom, na antiguidade, avançamos enquanto humanidade até certo ponto, para depois, na modernidade, construir novas etapas e, por fim, na contemporaneidade, alcançar o estado que estamos hoje, duas formas tradicionais de ler e tentar explicar. Nietzsche recorre a algo bastante constrangedor para nós, ocidentais, a uma leitura de tipos. Ele cria verdadeiramente uma ficção, onde ele vai recorrer a personagens, e exatamente isso, são personagens criados, o nobre senhor grego, o sacerdote vingativo, o povo humilhado, ressentido. E, a partir desses personagens, ele vai analisar um embate que ele encontra na antiguidade, que ele já havia trabalhado, digamos assim, em uma das suas primeiras obras, O Nascimento da Tragédia, né, de reconhecer, aí sim, com um conhecimento erudito de filologia. Nietzsche era um professor de filologia, o que no século XIX significava um especialista na cultura
antiga, greco-romana, ele reconhece ali uma ruptura, uma mudança de organização da sociedade. E é justamente esse movimento que Nietzsche vai analisar no livro, que é o declínio de uma moral grega, de uma certa forma de se reconhecer enquanto humano e na relação com seus iguais, enfim, de uma certa cultura, para a ascensão de uma nova moral, no caso da cristandade, que parece nos alcançar até os dias atuais. Então, Nietzsche, de alguma forma, ele vai trabalhar esse movimento de ruptura, em que medida há um declínio de um modelo e ascensão de outro. Depois ele vai fazer uma análise da operação dos mecanismos de atuação desse novo modelo. E, por fim, ele vai analisar em que medida esse modelo se espraia para todas as experiências humanas e existenciais de nosso tempo. Nietzsche vai fazer isso no século XIX, mas nós temos autores do século XX, por exemplo, como Foucault, que acreditava que esse modelo ainda se mantinha operante e, de alguma forma, ele se mistura com o modelo capitalista, que é a expressão cultural do nosso tempo. Mas, como eu ia dizendo, o incômodo que nos causa esse retorno à moral deve-se ao fato que ele perturba em Nietzsche noções muito arraigadas de nossa cultura, noções que são fundantes da nossa educação e crença de mundo. Noções como progresso e evolução, deliberação humana e verdade universal. Né? Nós acreditamos conscientemente, ou, o que é mais grave e mais potente, inconscientemente, que sempre estamos rumando para melhor e que mesmo que vivamos um momento de crise, de declínio, isso representa uma etapa que futuramente será superada em nome de um progresso. Da mesma forma que nós acreditamos piamente na nossa capacidade de escolha individual de nossas próprias vidas, e isso o modelo contemporâneo capitalista é muito rico em nos alimentar essa ilusão, né? A ideia do empreendedorismo, né? Do faça a si mesmo, de que vemos isso na internet, em cursos, né? As regras para ser bem-sucedido, a postura para conquistar o sucesso, como ter propósito na vida, como se o tempo todo dependesse unicamente de nós, né? Ignorando toda uma bagagem pessoal, afetiva, emocional, da qual somos protagonistas, mas também somos vítima delas, né? De toda uma compreensão social e cultural, né? E de todo um processo do qual nos antecede e nos sucederá, então, da qual a gente não dispõe um controle absoluto, né? Mas as propagandas, o marketing, a lógica da nossa cultura tenta nos dizer o contrário o tempo todo, né? Que tudo depende de nós, que podemos ser o que queremos ser, o que quisermos ser, perdão.
Então, há uma crítica em âmbito maior a esse movimento de progresso da sociedade, no âmbito individual da deliberação humana, e no terceiro ponto, da ideia de uma verdade universal. Né? Nós vivemos como se fosse, quando digo nós, enquanto sociedade, né? Não que todos sejam iguais, mas enquanto movimento da sociedade, como se tivesse uma verdade a qual, se nós nos colocarmos em uma boa localização, seríamos capazes de contemplar. E, nesse sentido, seríamos capazes de sermos bem-sucedidos, o que quer que signifique isso, uma expressão tão genérica e abstrata, ser bem-sucedido, né? De alguma forma, Nietzsche chama a atenção que há 2.300 anos atrás, Platão concebeu uma ilusão da alegoria da caverna, né? A ideia de que devemos romper com as nossas ilusões cotidianas e, assim, alçar uma elevação intelectual, e, diante do conhecimento, seremos capazes de saber o que é certo e o que é errado, e essa ilusão ainda não a superamos, ainda não nos libertamos dela, né? Acho que vale a pena compreender esse processo, falar um pouquinho da alegoria da caverna. Muitos de vocês já conhecem, mas acho que vale a pena a gente se deter um pouco nisso para entender esse movimento de Nietzsche, que é o oposto de Platão, né? Platão dizia, impactado pela morte de seu mestre, Sócrates, né, que foi condenado pela cidade de Atenas ao suicídio, né, à morte, tomando cicuta. E Platão, então, cria uma alegoria para expressar esse movimento, esse acontecimento, um conto de fadas, um drama verdadeiramente, né? A ideia de que nós estamos no fundo de uma caverna, preso por grilhões, olhando para esse fundo e contemplando sombras projetadas nas paredes. Aquilo tudo que a gente acredita ser verdadeiro, certo, concreto, para Platão não passa de simulacros, de ilusões, verdadeiramente sombras projetadas. Em um determinado momento, uma figura, Sócrates, percebe que são projeções, rompe com os grilhões e se volta em direção à entrada da caverna. É um processo muito bonito e muito doloroso, porque Platão descreve esse movimento de sair das trevas em direção às luzes, né? Os olhos estão acostumados com o escuro, então dói olhar para a luz, mas Sócrates segue esse movimento e, ao chegar na entrada da caverna, ele contempla o sol e, através da luz do sol, que é verdadeira, ele vê um mundo real. O que o Platão está querendo mostrar com toda essa alegoria é que você precisa abandonar um mundo, porque ele só é simulacro, é só ilusão, é só projeção, são só sombras, e você deve fazer, então, uma ascese intelectual, se voltando para o sol, que significa o bem, que significa o conhecimento, e detentor do conhecimento, então você saberá o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Bom, o que o Nietzsche vai ser um grande crítico, isso da sua obra inteira, na sua obra inteira, a esse momento que para ele é a metafísica contemporânea, que é a exacerbação de uma valorização
da abstração. Dito de uma forma muito direta e clara, para Nietzsche, toda vez que eu abstraio, toda vez que eu exagero na teoria, o meu custo é perda da vida, é perda da minha relação com a existência. Então, para Nietzsche, o que Platão faz é simplesmente deslocar o problema. Enquanto você estava no fundo da caverna, você via sombras, e quando você vai para fora da caverna, você só se ilude, não mais com as sombras, mas com a ilusão de que o conhecimento te fornecerá a verdade. Para Nietzsche, como toda filosofia existencial, que Nietzsche se inclui nela, o que é valorável é a vida, é a existência, são as relações construídas na vida. Recorrer a uma abstração exagerada, supervalorizar o conhecimento, é virar as costas para a vida. Nesse sentido, por isso nos incomoda profundamente e nos fascina ao mesmo tempo, porque todos que já tiveram a oportunidade de ler Nietzsche, é um texto, é um pensamento extremamente fascinante, né? Somos capazes de lermos e, mesmo sem compreender detidamente o que ele está falando, nos sentirmos tocados por aquele pensamento. Nietzsche tem essa grande qualidade, né? Mas é um pensamento que nos desconcerta. Não há como estudar, ler ou discutirmos Nietzsche sem nos sentirmos desafiados, sem nos sentirmos provocados. Talvez essa seja a principal característica do pensamento do Nietzsche. Por isso que talvez mais de 100 anos de sua morte, seu pensamento continua ainda verdadeiramente atual, porque ele o tempo todo nos coloca numa situação onde ele não nos responde, mas elimina, ele critica, ele nos retira das nossas ilusões que nos reconfortam e nos paralisa. Esse é o movimento mais forte. E é muito curioso como Nietzsche vai fazer isso, essa crítica metafísica ao conhecimento, ao privilégio da razão, porque Nietzsche vai fazer isso deslocando justamente para a existência, para a vida, para o fisiológico. Ele vai justamente deslocar para a dimensão baixa da cultura, para os instintos, para os impulsos, que através dos seres humanos constroem e sustentam a cultura. Nesse sentido, Nietzsche vai encontrar na vida o seu maior valor. Né? Uma das expressões que Nietzsche usava é que só era possível uma existência digna a partir do amor fati, uma expressão em latim, que literalmente significa amor aos fatos, uma aceitação ao destino. Esse é o ponto primeiro de qualquer pensamento, de qualquer reflexão. Assim, ele faz um deslocamento muito curioso e inovador em toda a história da filosofia ocidental, uma história que perpassa mais de 2.500 anos, então não é pouca coisa oferecer um pensamento original, né, diante de uma história tão longa e tão consistente, que é opor a subjetividade e a racionalidade
que caracterizam tanto a metafísica, o pensamento abstrato, os instintos, os impulsos. Porque através dos instintos e dos impulsos, o que sobrevém é justamente a vida. Nesse sentido, o que Nietzsche vai denunciar é que todo esse movimento que vem do final do mundo grego, passando pelo mundo medieval e alcançando o seu ápice na modernidade, de privilégio do científico, do racional, do objetivo, para ele, no vocabulário nietzschiano, da ilusão do objetivo, da ilusão da racionalidade, é um desejo de pureza. É como se nós, humanos, não suportássemos a ambiguidade, a contingência, a indeterminação da existência. Então, nós negaríamos a vida através de conceitos abstratos, né? E aí, na abstração, nós afastaríamos o que é característico da existência, que é a incontingência, a incerteza, a indeterminação. E, com isso, a gravidade desse movimento para Nietzsche é que nos afastamos da vida. Nesse sentido, só para uma pequena ilustração, Nietzsche está muito mais próximo de um pensador italiano como Leopardi e seu pessimismo cósmico do que de uma postura científica de Louis Althusser. Né? Então, nesse sentido, Nietzsche retoma o desafio de dar conta da cultura, mas a partir de uma nova base, que precisa ter como seu princípio, primeiro, o respeito à vida. Então, vocês podem imaginar o quanto é grandioso esse movimento requerido pelo Nietzsche. Né? Não à toa, toda uma tradição ocidental se organizou em torno do conhecimento, da teoria, dos conceitos, da abstração, porque são formas muito mais estáveis, controláveis e objetivas do que esse mergulho na existência e na vida. Mas Nietzsche está ciente do seu desafio, tanto que a honestidade intelectual dele faz com que, em vários momentos de sua obra, ele questione se ele não está repetindo palavras vazias como os seus antecessores, né? Mas, para ele, há um prêmio que não se compara diante dessa postura, que é a possibilidade de dar conta da única coisa que interessa, o seu próprio tempo e a vida. Né? E a moral, que é o centro da nossa discussão do curso, ela se coloca como privilegiada porque Nietzsche vai reconhecer que os valores morais penetram em cada via capilar de uma cultura. Estudar os valores morais é dar conta da cultura de um tempo. Para ele, não há espaço numa cultura que não seja atingida pela moral. Nesse sentido, só essa postura já é uma posição extremamente desconfortante para nós. Nós acreditamos e nos reconhecemos enquanto sociedade com valores, por exemplo, onde a moralidade tem um impacto, por exemplo, a religiosidade, como, por exemplo, as posturas éticas de uma sociedade, como, por exemplo, numa dimensão psicológica do ser humano. Em contrapartida,
esterilizamos, afastamos de outras áreas, como as artes, a ciência, o conhecimento, qualquer rastro de moralidade. Para Nietzsche, isso é uma falácia. Especialmente na terceira dissertação da genealogia da moral, Nietzsche vai se dedicar a mostrar que em todos os lugares onde acreditamos não operar a moral, elas estão arraigadas, elas organizam e ditam uma certa inconsciência coletiva. Um vocabulário que não é do Nietzsche, mas que opera, né? É mais ou menos como se nós fôssemos inconscientes de nós mesmos. E essa aí já é uma das gravidades do nosso tempo. É uma das denúncias fundamentais que ele precisa fazer, né? Justamente para ele, aonde a gente acredita que a metafísica não alcança, aonde só há homens entre homens, onde todos são considerados iguais, nada mais opera do que uma moralidade ali. Nesse sentido, a gravidade é essa inconsciência. Primeiro, por que seria grave essa inconsciência? Primeiro motivo é que praticamos algo acreditando no seu reverso, né? Então, discutimos, falamos algo que não é verdadeiro. Só para dar um exemplo, quando você vai discutir, por exemplo, práticas médicas, costumamos dizer, bom, aqui há uma objetividade. A medicina, ela é científica. Aqui não entra moral, não entra valores, não entra ideologias. Bom, um caminho aberto por Nietzsche, que vários autores contemporâneos vão explorar, é mostrar como, só para dar um exemplo, um lugar que parece completamente isento de moralidade, a medicina, por exemplo, e é um discurso bastante comum dos médicos, dos pesquisadores em medicina, dizer, olha, não interessa o que eu penso ou não, aqui o resultado é concreto, é objetivo. Vários pesquisadores vão mostrar como eles estão profundamente tocados por ideais, por valores morais, e aquilo tudo que parece ser vazio de moralidade, a moralidade atua de forma mais radical, né? Então, nesse sentido, há uma certa experiência de negligência à realidade. Essa é a primeira importância de ouvirmos Nietzsche e sua crítica à moralidade, aos valores morais. Perdemos a consciência de sua atuação. A segunda gravidade que nos alcança, nós contemporâneos, o pensamento de Nietzsche, é se nós não reconhecermos corretamente a nossa realidade, a consequência imediata é a manutenção do estado de coisas. Não podemos ambicionar mudar, transformar, reformar a nossa realidade sem antes conhecê-la. Um dos problemas graves que Nietzsche irá identificar nesse processo sorrateiro da metafísica, né? Digamos, nessa
como que eu diria isso, nessa camuflagem que a metafísica usa, dizendo: eu sou livre de ideais, eu sou livre de valores morais, eu sou objetivo, eu sou científico, é justamente quem, em nome dessa objetividade, dessa racionalidade, dessa isenção, dessa pureza, a maior violência é cometida, qual seja o desrespeito à singularidade, o desrespeito às diferenças. Não importa se é em nome de Deus, se é em nome da história, se é em nome da natureza, se é em nome da racionalidade, os grandes sistemas que se colocam na história do Ocidente, e acho que a gente consegue reduzir todos a esses grandes modelos, Deus, história, natureza, racionalidade, nada mais fazem do que colocarem cada indivíduo a participar necessariamente em correspondência ao todo. O que eu quero dizer isso, simplificando as coisas, não é reconhecido o valor individual de cada um, mas simplesmente o seu lugar no todo, o seu lugar na sociedade. Para Nietzsche, isso tem consequências gravíssimas na cultura, e uma das primeiras que eu posso citar, mas que vamos estudar várias outras, é o bloqueio do surgimento de novidades. Porque se o que importa é o todo, se as individualidades, as singularidades são abafadas, suprimidas, justamente aquele que faz diferente, que traz em si um desacerto, né? Uma não correspondência, ele é que irá oxigenar a cultura. Para a gente pegar um exemplo que talvez seja mais palpável, você tem um certo padrão da arte. E todos tentam repetir esse padrão, até que chega um indivíduo que não consegue esculpir do mesmo jeito que todos esculpem, que não consegue pintar como os outros pintam, que não consegue compor como os outros compõem, e ao ser incapaz de se adaptar a esse todo, a se diluir nessa coletividade, ele causa um ruído que, com o tempo, vai trazer uma novidade para aquele grupo, para aquele. Se a gente for ver a experiência que a gente tem na escultura, por exemplo, com Giacometti, ou na pintura com Eduardo Manet, e poderíamos repetir em várias outras áreas. Quer dizer, a importância radical de que um novo surja. E, para isso, é preciso respeitar as singularidades, as individualidades. Se a gente for pensar num âmbito geral, o que reverbera nos nossos tempos modernos, ainda, segundo Nietzsche, é um efeito dos primórdios da cristandade, que para ele se resume a uma única sentença: desprezo do mundo em prol do suprassensível. Desprezo do mundo em nome daquilo que transcende. Desprezo do mundo em prol do divino. E toda vez que nos retiramos da existência, da vida, dessa relação profunda, indeterminada e constitutiva da nossa relação com a vida,
o que há como consequência é um desprezo com o mundo. E a gente pode repetir isso, que em conhecimentos gerais, onde o que mais importa é a vida após a morte do que a vida durante a vida. Que mais vale a cidade de Deus do que a cidade dos homens. E por aí vai. É justamente esse movimento que coloca um valor para além da vida, fora daquilo que é a única coisa que existe para nós, a vida, é que Nietzsche combate. Para ele não há violência maior do que a ambição do cristianismo que se reflete diretamente na nossa cultura, na metafísica, que pode ser ilustrada também com uma expressão católica, que é o desejo de suprimir os galos, alegoria que se usa para mostrar o individualismo humano, preenche de vontade e de orgulhos, em nome de uma existência única de cordeiros, né? Expressa nessa imagem de docilidade, de obediência sem fim, tornando todos indistintos. Para Nietzsche, é essa lógica de perdição das singularidades e hipervalorização da massa, né? Que Nietzsche vai cunhar um termo bastante desconfortável para nós, que é o espírito de rebanho, né? Nos comportamos como gado, né? É que está presente na cultura moderna, mesmo nas fronteiras laicas, que se julgam livres disso, e esse é o motivo principal de denúncia dele. É engraçado que, para Nietzsche, o maior problema não é o individualismo. O maior problema da cultura é justamente uma percepção de igualdade entre diferentes. Mais grave do que você aproximar figuras diferentes é você dissolver essa percepção de que cada um responde de forma única e irrepetível. De alguma forma, se a gente fosse colocar em nível existencial, esse é o trabalho de Nietzsche, de haver um espaço para que o novo, a singularidade, floresça em uma cultura. E não uma mera repetição coletiva. E é curioso porque poderíamos pensar, então, que talvez o nosso tempo respondesse a isso, né? Já que vivemos o boom do privilégio do empreendedorismo, né? Faça você mesmo, seja você a razão do seu sucesso, garanta o seu privilégio a despeito do próximo. Nesse sentido, poderíamos pensar, então, que Nietzsche venceu. Mas o que vemos no empreendedorismo, nessa hipervalorização do sujeito, contra a qual Nietzsche advogava, contra o sujeito, é um duplo engano. Na noção de empreendedorismo contemporâneo, não há uma verdadeira afirmação da singularidade. Só há,
empreendedorismo diante de uma massificação. Empreendedorismo nada mais é do que você tentar ser bem-sucedido como o outro. É a ilusão que o capitalismo fornece, que só é possível o capitalismo existir a partir de uma estrutura de exploração e a manutenção de uma elite reduzida em detrimento de uma base, de uma massa extensiva. Mas só posso almejar ser aquele ator famoso ou aquele empresário bem-sucedido porque reconheço o meu desejo de uma massificação do sucesso. Vejamos, o capitalismo é uma venda ilusória de que todos podem consumir e possuir tudo. Certa vez, me lembro do Ayrton Krenak dizendo que ele não entendia muito bem por que a sociedade dos brancos achava tão estranha a magia dos seus pajés. Porque ele achava que uma magia muito mais estranha era vendida pelo capitalismo dizendo que você pode consumir e possuir tudo, que para ele era o exemplo de um supermercado, né? Eu posso chegar lá e comprar litros e litros de leite, eu posso chegar lá e comprar quilos e quilos de carne, como se houvesse uma oferta irrestrita de recursos. Esse é um dos problemas sérios que nossa sociedade contemporânea enfrenta. Por um lado, há uma oferta, uma venda, um marketing de consumam irrestritamente, e por um outro, nós temos o nosso planeta, que não tem recursos infindáveis. Veja, há uma contradição do que o modelo, o conceito de empreendedorismo oferece. Ele oferece uma ilusória consideração da singularidade, mas o faz em nome de uma massificação. Esse é um dos exemplos que eu quis dar para vocês daquilo que Nietzsche é categórico, que é não há nada fora de uma cultura. A cultura é justamente o que engloba e o que suporta toda uma experiência humana de uma época. Por isso, a questão da moral ela é absolutamente central, porque ela será uma via de acesso para discutirmos a nossa cultura ocidental. E Nietzsche propõe essa noção justamente por reconhecer que não há como escapar, porque não há nada fora, porque tudo está em relação. Na nossa cultura, tudo é interligado. Há todo um mecanismo de atuação que perpassa toda a cultura. Nesse sentido, por isso é possível um diagnóstico dela. Caminhando para o fim da nossa aula aberta, o que a gente pode apreender justamente desse procedimento exposto por Nietzsche na genealogia da moral? Acho que, ao menos, de forma bem geral, podemos destacar 2 pontos. O primeiro é que, para Nietzsche, a moral deve ser vista
como aquilo que costura as múltiplas vertentes de uma cultura. Nesse sentido, a moral se coloca como a questão por excelência do pensamento, demanda e urgência primeira de uma reflexão. Logo, a moral não é um conceito acessório ultrapassado em uma sociedade dominada por uma noção cientificista, objetiva, se usarmos um termo heideggeriano, calculativa. Mas, ao contrário, ela suporta um conjunto de valores morais que suportam e constituem a nossa cultura. O segundo ponto que me parece fundamental, digamos, essas duas linhas que vão perpassar os nossos estudos sobre a genealogia da moral. A primeira é o privilégio de uma abordagem moral na análise da cultura, não sendo ela uma noção subjetiva, pequena, irrelevante, com força só em espaços muito restritos, como a religiosidade ou outros pontos, mas, ao contrário, a expressão máxima da cultura. O segundo ponto importante é um ponto de advertência. O que se apreende com Nietzsche é que, como a moral tem essa natureza globalizante, essa força centrípeta que tudo atrai, a reflexão sobre a moral tende a ludibriar os incautos, que, na arrogância delirante de Nietzsche, é basicamente toda a história da filosofia que o antecedeu, que é justamente o fato que ela costuma encobrir a atuação silenciosa dos ideais. Então, aonde parece ser neutro, puro, descontaminado, são os lugares onde os valores morais atuam de forma mais violenta. Há uma certa inconsciência em nossa cultura extremamente perigosa. E é curioso que a tragédia dos nossos tempos, que são esses pensamentos tão delirantes, violentos e desumanos que vemos florescer em toda a sociedade ocidental, não só no Brasil, né, desse pensamento contra os outros, desse individualismo violento, que desde que eu tenha os meus bens, dane-se os outros, desses pensamentos absurdos, terraplanistas, contra a vacina, contra a força do conhecimento, eles são possíveis, eles florescem justamente nessa exacerbação da razão. É porque você atribui que a razão dá conta de tudo, é que ela entra numa certa experiência de loucura. Então, nesse sentido, eu posso falar qualquer coisa e me contrapor
àquela situação. Há uma dimensão, acho que profilática, do pensamento de Nietzsche, que é justamente denunciar que todo conhecimento tem um ideal por trás dele. Ele se constitui de uma certa forma por causa de alguns modelos. Nesse sentido, a importância da gente estudar Nietzsche é justamente entender como nossa sociedade se organiza, como a nossa cultura opera, para que conscientemente desses modelos possamos ter uma visão e uma atuação. Do contrário, simplesmente vamos operar nessa certa inconsciência, nessa certa cegueira em que nós estamos. Algumas pessoas defendem, e nesse caso vou concluir a minha participação, que o problema que encontramos nessa dimensão obscura do pensamento que nos constrange e nos violenta profundamente nos tempos atuais, nesses discursos falsos e não fundamentados, nessas leituras irresponsáveis, seria consequência de pensamentos como o de Nietzsche, que coloca em dúvida a razão. Nesse caso, eu preciso deixar bem claro a minha posição, que é justamente o que eu penso é o oposto disso. Nietzsche nada mais faz do que explicitar as contradições, as indeterminações, as ambiguidades próprias da vida. É justamente um modelo que parece querer superar isso, é que abre espaço para essas razões tortas, violentas e desumanas. Não me parece possível pensar uma cultura e uma sociedade em termos humanos que não valorize a vida. Esse é o desafio do pensamento de Nietzsche. Nesse sentido, eu acho que a gente começa a entender a frase que abre o livro, quando ele diz: nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos somos conhecidos e não sem motivo. Nunca nos procuramos. Como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? É justamente isso. A ideia é, a partir do pensamento de Nietzsche, da sua obra A Genealogia da Moral, nesses 15 encontros que vamos começar dia 9 de março, seguir esse pensamento que parece ser muito potente para tirarmos dessa inoperância, dessa inconsciência em relação à nossa própria cultura. E ao nos defrontarmos com seu mecanismo de atuação, sermos mais capazes de nos posicionarmos e melhor atuarmos no nosso próprio tempo. É mais ou menos isso que eu queria dizer de forma bem geral, traçando um plano do nosso curso. E agradeço, nesse caso, a presença de todos. Eu vou